Bom dia, pessoal. Sextou, final de ano, né? Último vídeo do ano. E eu vim falar para vocês aqui, primeiro, que se inscreva no canal e que aperte o sininho para que toda semana eu possa vir dar a minha vida como exemplo para vocês entenderem que nada de ruim aqui na Terra é por acaso. Tá certo? Eu falo um versículo da Bíblia e dou a minha vida como exemplo para vocês entenderem que tudo que está na Bíblia se cumpre. As pessoas é que vivem sem saber o que está na Bíblia ou sem acreditar no que está na Bíblia. Tá certo? Eu escolhi aqui um versículo que é Provérbios 26:2. Como um pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim é a maldição sem causa, não se cumpre. Eu vou traduzir isso aqui para vocês e vou contar uma história pequena, resumida, para vocês entenderem que realmente a Bíblia não mente. Semana passada eu falei aqui sobre um fato e não deu para eu concluir, e eu vou concluir falando sobre esse salmo aqui. E também vou dizer para vocês que Deus, ele nos dá autoridade para falar sobre a área que a gente entende. Eu não posso chegar aqui e falar sobre medicina, sobre alguma coisa que eu não possa comprovar. Então, quando eu falo sobre o mundo espiritual, é porque eu vivi batalhas espirituais em todas as áreas da minha vida. Inclusive, venho de família de macumba, de terreiro, de candomblé, e sei bem como o mal age. Quando Deus me preparou a vida inteira em pecados, em erros, foi para eu saber identificar. Quando eu soubesse ouvir a voz de Deus e saber da Bíblia, eu saber realmente que tudo que eu passei, a maioria das coisas, eu mereci. Não é verdade? E o nosso erro maior é não saber do que está na Bíblia. É achar que a gente pode ir vivendo desconsiderando os 10 mandamentos que Deus deixou na terra. E por isso, vocês acham que o mundo está bagunçado dessa forma? Que tudo acontece porque tem que acontecer? As coisas realmente têm que acontecer para as outras pessoas ir enxergando que sem Deus não somos nada. Não é verdade? Sem Deus nós não somos nada. E por que as pessoas desconsideram tanto? Uma coisa é você não saber que o manual de vida existe, não é apenas o nome Deus, não é verdade? No vídeo passado, eu contei aqui que eu briguei com uma moça, uma mulher no passado, e devido a essa briga eu perdi tudo, eu fui embora da cidade, devido ao ódio que eu senti, os sentimentos e os meus erros, eu perdi tudo e só não passei fome porque Deus não deixou, né? Devido ao sentimento de ódio. E eu vou contar aqui um caso para você entender mais ainda sobre esse fato e entender que toda doença é seta do mal e que nada é por acaso. Nada aqui na Terra é por acaso. É porque as pessoas não sabem decifrar a Bíblia e não entendem do mundo espiritual. E vai vivendo. Normal, né? Como eu também fiz por muito tempo. Eu contei aqui que eu perdi tudo e que eu cozinhei de lenha porque eu não tinha dinheiro para comprar o gás. Ou eu comprava a comida ou eu comprava o gás. Enfim.
Com os anos, eu voltei para Arapiraca e eu dei de cara com essa mulher. Uns 6 meses depois, eu encontrei com ela no centro, em uma calçada, e quando eu vi ela, eu ainda estava com ódio. Eu achava que eu não tinha ódio mais, e eu passei mal. O chão sumiu da minha vista, os meus olhos, é como se tivesse me dado uma cegueira. A Bíblia também fala da cegueira, da loucura. A Bíblia fala. Em outras horas, eu venho explicar para vocês aqui muito mais casos, para vocês entenderem que nada é por acaso. Então, quando eu senti aquilo, quando eu passei por ela, na minha mente veio o quê? Não desça da calçada. Eu disse, não vou descer. Quando eu igualei com ela, eu xinguei ela. Chamei ela de um palavrão feio, né? Porque eu sabia dos meus motivos, eu sabia que eu estava certa. E a gente, quando tá certo, não quer baixar a guarda. Então, quando eu passei por ela, a minha vista se cegou. O chão, eu fiquei tonta. Eu saí andando tonta quando eu xinguei ela. Então, o que aconteceu comigo? Eu me controlei, respirei. Ela não revidou o que eu falei para ela, porque ela estava só. Ela foi falar para o marido dela foi falar com o meu ex-marido. E eu fiquei super revoltada. Eu falei para ele que quem xingou foi eu, que ela que tivesse respondido ou que ele viesse falar comigo. Que eu era adulta e sabia resolver meus problemas, não ir falar para ele que ele não podia fazer nada. E eu não tinha medo. Então, quando a minha mãe soube disso, a minha mãe disse assim para mim, Juliana, deixa essa história para lá. Meu ex-marido disse, você quer me botar na delegacia? Você quer que eu morra? Você quer o quê? Enfrentando essa mulher toda hora. Com o marido que ela tem, sargento, você quer o quê? Mas eu não aguentava ver. Eu já tinha perdido tudo, eu já tinha sido desmoralizada, tinha sido traída por ela e por ele. Eu digo, eu não consigo ver essa mulher. E a minha mãe falou assim, Juliana, não queira confusão com ela mais. Deixe isso pra lá. A gente também sabe se vingar das pessoas, ó, calada. Calada. Aí eu fiquei, há muito tempo que minha mãe eu vinha vendo como era a religião do candomblé e via resultado em algumas coisas, porque ela me contava, né? Quem trabalha em terreiro quer contar vantagem. Então, a minha mãe disse, descubra o nome dessa mulher pra gente se vingar dela de outra forma. Não precisa você estar em delegacia, brigando, arriscar o marido dela fazer alguma coisa com você. E aí eu decidi aceitar a proposta da minha mãe. Eu mandei um agente, uma pessoa se passando por agente social que bate nas portas, descobrir o nome dela para mim. E aí o que eu quis fazer? Tirar ela de Arapiraca. Eu disse, eu não vou fazer mal, eu não quero que faça mal a ela, eu só quero que ela saia de Arapiraca, para eu não me deparar mais uma vez com ela e não passar por aquele sentimento que eu passei. Eu passei mal. E aí eu descobri o nome dela e falei isso para minha mãe. Eu quero que ela saia de Arapiraca. Só é isso que eu quero. Com alguns meses, eu descobri que ela realmente foi embora de Arapiraca. Que ela tinha pego uma doença, uma tal de hanseníase na pele. E que ela tinha ido embora de Arapiraca. Ela tinha separado, a vida dela tinha se
tinha se tornado uma tragédia, briga em cima de briga com o marido dela. Aquilo, quando eu soube, eu disse, meu Deus, eu só queria que ela saísse. Veja como a gente quer justificar os nossos erros, né? Eu disse, meu Deus, eu só queria que ela saísse de Arapiraca. E a minha mãe me disse o quê? Não importa, Juliana, como ela saia. O importante é que ela saiu. Ela não foi embora da cidade, você não vai mais ver ela em lugar nenhum. Entenda, a vida dela se tornou brigas em cima de brigas. O marido dela descobriu realmente que eu não estava errada, que ela vivia traindo ele. Ele, inclusive, veio me pedir perdão em um posto de gasolina. Após mais ou menos um ano depois. Ele me encontrou e disse que queria falar comigo e veio me pedir desculpa, perdão, por ele não ter acreditado em mim na hora da confusão. E ela pegou rancianize e foi embora da cidade. Quer dizer, esse versículo aqui, eu tenho 1 milhão de coisas para dizer a vocês que doença realmente é seta do mal, porque eu cansei de ver clientes ir atrás de minha mãe. Uma cliente foi atrás de minha mãe porque o marido dela batia nela. O marido dela batia nela. E ela pagou a minha mãe porque ela queria o marido, mas não queria o marido batendo nela. E o marido dela adoeceu. E a minha mãe falou o que pra mim? Tá vendo, Juliana? Eu digo, mãe, o que é que tem a ver o cara adoecer com a macumba? Ela é porque você não entende. Ela falava isso pra mim e realmente eu não entendia. A finalidade da macumba, o que é que aconteceu com o marido dela? Tudo foi pra mão dela, da mulher. Ela passou a mandar nos negócios do marido porque o marido adoeceu. Ele parou de enfrentar a esposa e bater na esposa e virou um chaveiro na mão dela. E o que foi que a minha mãe disse? Veja se a macumba não serve. O importante, Juliana, é que ele tá um cordeirinho indo pro hospital, sendo levado por ela, os negócios agora tá na mão dela. O importante é que aconteceu. Vocês estão concluindo a minha mente com o que está acontecendo, com o versículo da Bíblia, que nada é por acaso. Quando o versículo diz aqui, como um pássaro que foge, um pássaro é um voo, um vento. É um vento. O mal no mundo espiritual é invisível. É o que os olhos não vê. Então, como o mal setou a carne dele? Ele batia nela, ele tinha pecado. Então, quando ela procurou uma mãe de santo para resolver, simplesmente o vento setou um órgão dele e mudou a posição dele de patrão, de mandar chuva, para doente. E ali ela viu a macumba se cumprir. Entendeu? Como é simples. E eu tenho 1 milhão aqui de fatos para contar para vocês. Eu estou resumindo para vocês entenderem. Quando eu procurei a minha mãe, aceitei as opiniões de minha mãe e aceitei minha mãe tirar ela daqui, da cidade, o que aconteceu? Ela pegou rancianise, o marido descobriu que eu não estava errada e ela realmente foi embora de Arapiraca. Tá vendo que o mal, ele tem lógica. O rapaz veio me pedir perdão, eu tirei ela do meu caminho. Com certeza eu também adoeci com aquela atitude que eu tive, porque eu tive vários problemas, né? Eu andei em médico ginecológico na minha vida inteira, eu sempre enfrentei batalhas com algumas coisas, então não sei nem identificar o que eu adoeci daquela atitude minha.
Mas nada na terra é por acaso. São coisas espirituais que os olhos não vê. Os olhos não vê, mas acontece. Uma época, eu tenho um primo que ele trocou uma namorada por outra. Eu vou contar mais essa para vocês terem ideia do que eu estou falando. O meu primo trocou uma namorada por outra no passado, na juventude dele, e essa namorada dele ficou sofrendo. Era um namoro velho e ela achava que ia casar com ele. E ela era família de uma pessoa de terreiro também. O que aconteceu? Meu primo casou e teve um filho. E essa macumba que a mãe dessa moça botou nele, pegou na criança. Ele andou em todos os pediatras de Arapiraca para descobrir o que aquela criança tinha na pele. A criança pocou, a criança feriu a pele toda. E ele ia para o Alves Correia pedir ajuda de tanto que ele já tinha gastado. Ele vivia, ele sabe, se ele vê esse vídeo, ele sabe do que eu estou falando. E teve uma doutora que chegou para ele e disse, devolveu o dinheiro da consulta e mandou ele procurar alguma coisa espiritual que curasse o filho dele. Porque na medicina ele não ia encontrar cura. A doutora falou isso para ele e ele procurou. Ele procurou e a criança ficou curada. Veja. Aí você diz assim, mas não é criança? Como o mal pegou na criança? Quem sofreu? Quem sofreu? As indas, as consultas, o nosso pecado, nossos filhos também pagam pelos nossos erros. Se um filho nosso falece, quem sofre? Quem carrega aquele sentimento eterno para o resto da vida? Então a Bíblia não mente. A Bíblia, ela não mente hora nenhuma. Entendeu? O preço do pecado é a doença. E eu tento provar isso para vocês, porque foi essa missão que Deus me deu. Mostrar para vocês que a Bíblia não mente. Deus não é religião, mas a Bíblia é um manual de vida. Então, sabendo ou não do que está na Bíblia, em outros vídeos também eu falei aqui sobre... Hoje eu agradeço a Deus pelas vezes que eu adoeci, porque foi através de tudo que eu vivi que eu sei do que está na Bíblia. Eu sei dos meus erros, não é verdade? Não tem como o aprendizado da vida só vem de Deus. Como eu ia saber de tudo se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi? Quando eu era novinha, eu parava a minha moto para chorar na rua, pelas barbaridades que eu ouvia da boca da minha mãe. E eu dizia, meu Deus, por que o Senhor me trouxe numa mãe dessa? E olhe, agora é que eu sei por que Deus me trouxe numa mãe como a minha. Porque Deus tinha um propósito para a minha vida, onde eu não ia saber nada do que eu sei se eu não viesse de família de macumbeiro. Eu não ia saber. Porque eu vi muita coisa. Eu não era da religião, mas eu vi muita coisa acontecer. Eles me davam um cargo, eles queriam me dar um cargo de equede nos terreiros. O que quer dizer equede? Eu vou explicar para vocês. Equede é porque eu não recebia nada. Eu não recebia nenhum espírito no meu corpo. Aquilo fazia com que
eu desacreditasse no que a minha mãe dizia. Uma das coisas que eu desacreditava é porque eu não recebia orixá nenhum. E Deus me diz que por que eu não recebia? Porque eu não merecia o vento entrar no meu corpo. Eu não tinha aquele merecimento do vento entrar no meu corpo. Não é porque não existe, não. Existe. Eu que não merecia. Deus não permitia aquilo para mim. E o que o candomblé queria botar na minha mente? A minha mãe dizia que Serekede era um cargo alto, onde os espíritos tinham que me respeitar. Existia uma doutrina onde eu que ia mandar nos espíritos. Olha a ilusão que eles tentaram fazer comigo para que eu ficasse na religião. Juliana Ekede é um cargo alto no candomblé, onde todos têm que lhe temer, porque até os orixás ele respeita. Quando ele desce no corpo de alguém, na hora que você quiser que ele vá embora, ele vai embora. Basta você jogar um pano branco que ele sai do corpo da pessoa. E eu não quis. Eu dizia, mãe, eu não quero mandar em espírito nenhum, eu não quero aprender isso para mim. Eu não quero viver me protegendo de macumba, eu creio em um Deus. Eu dizia isso para ela, mas a minha crença, eu não conhecia Deus. Mas essa era a minha crença, que nada aqui era sem a permissão de Deus. Eu dizia para minha mãe. E realmente, eu fui vivendo dessa forma e foi dessa forma que Deus me resgatou de todos os meus pecados e me ensinou sobre o mundo espiritual da parte de Deus. Porque existe o mal e existe o bem. Nada é por acaso. Não é verdade? Eu que não sabia como Deus agia e não via como o mal agia. Eu só sei que agia, que eu via. Eu cansei de ver como uma mãe de santo vai acertar algo se não é Satanás que avisa ela ali. Como uma mãe de santo avisou para um ex-marido meu que se ele não me respeitasse, ele não via meu filho com 15 anos de vida. E ele levou um tiro, meu filho tinha 12 para 13 anos. 12 anos. Ele levou um tiro porque era plano de Satanás na vida dele. Era um plano, ele vivia me fazendo sofrer. Quando eu larguei ele arrumou outra mulher e o marido dessa mulher deu um tiro nele. Então, como é que dá para você idealizar isso? Plano de Satanás, nada é por acaso. Como um pai de santo ia acertar uma coisa dessa? Quando eu fui lá, meu filho tinha uns 9 anos. Quando ele disse, se você não respeitar essa moça aqui, você não vê seu filho com 15 anos. Veja, com 12 ele levou um tiro, ficou 15 dias em coma, sobreviveu. Hoje ele é crente, aceitou Deus na vida dele, entendeu? Mas ele vivia na mão de Satanás. Ele vivia me traindo. Ele vivia setado de doenças. Tem homem que trai e não vive doente porque Satanás tem algo maior na vida dele. Um plano diferente na vida dele. Porque Satanás ele também tem planos na vida das pessoas. Ele não só seta com doença, como ele traz tragédias, mortes, acidentes na vida das pessoas. Então, não devemos subestimar o ensinamento de Deus, porque nada aqui na terra de ruim é por acaso. As pessoas vivem desconsiderando os ensinamentos de Deus, mas nenhuma doença carnal, se o mal ele adoece o seu espírito, a sua alma,
Como ele não vai adoecer a sua carne? Nós somos carne. A Bíblia diz, a luta não é contra o sangue e contra a carne. A luta é contra espíritos. Se você estudar a Bíblia, você entende que nada é por acaso. Por isso, as igrejas vivem lotadas de pessoas querendo aprender o que está na Bíblia. Ninguém quebra perna, quebra braço à toa. São jogadas malignas para lhe matar. E Deus lhe dá o livramento. Você entende? Deus lhe dá um livramento. Ele quebrou um osso, mas não tirou a sua vida. Mas nada aqui na terra é por acaso. Tá certo? Eu escolho versículos e dou a minha vida como experiência e explico aqui para vocês entenderem que a Bíblia, ela se cumpre. Não há maldição sem causa. E esse versículo aqui você identifica. Como um pássaro que foge, como andorinha no seu voo, assim é a maldição sem causa, não se cumpre. Então, nada aqui na terra é por acaso. Nada. Tá certo? Eu espero conseguir ajudar vocês a identificar que a Bíblia, ela se cumpre realmente. Tá certo? A minha missão é essa. É vocês entenderem sobre o mundo espiritual. Tenham um bom dia. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu likezinho aí para me apoiar. Para que vocês entendam que aqui na Terra, nada é por acaso. Nada. Tenha um bom dia.